Graça e paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar fazendo a meditação da Palavra de Deus em Salmo capítulo 3, versículo 6. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Amém? Amém, irmãos? A paz. Irmãos, nesses dias, o que nós estamos mais presenciando é o medo. A cada dia, nós estamos vendo e recebendo notícias de um número cada vez maior de pessoas com a chamada síndrome do pânico. Eu não sei se você está com medo, eu não sei o quanto você está com medo, eu não sei se você está com medo de tal modo que esse medo já chegou à famosa síndrome do pânico. Mas eu, que não sou psicólogo, nem psiquiatra, mas também não forneço a você receitas mirabolantes desses pastores ou desses gurus ou curandeiros que estão por aí. Simplesmente eu prego a palavra de Deus, que é a verdade. Por isso, hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que venceu o pânico, que venceu o medo. Nesse texto que nós lemos, nós vamos ver o salmista Davi dizendo: eu não tenho medo. Como Davi superou o seu medo? Como ele superou o seu pânico? Se nós observarmos esse salmo, nós vamos observar como ele venceu. Por isso falaremos nessa data sobre como superar o pânico. Como superar o pânico? No primeiro versículo, ele vai falar a causa do seu pânico, a causa do seu medo. No primeiro versículo ele diz: Senhor, como tem crescido os meus adversários. Davi, quando escreveu esse salmo, estava passando um momento de muita adversidade. Talvez um momento mais difícil da sua vida. Por quê? Porque o seu adversário, ele era ninguém mais, ninguém menos do que o seu próprio filho. Imagina só Davi tendo que enfrentar o seu próprio filho Absalão, que se rebelou contra ele e que reuniu seus antigos aliados, seus antigos amigos, fazendo uma cúpula, um conchavo contra o próprio Davi. E Davi tinha que enfrentar na batalha seu filho e seus antigos aliados. Ele, ao mesmo tempo que amava o seu filho, Absalão, ele tinha aquela responsabilidade de manter o reino de Israel e não deixar o reino de Israel cair na mão de usurpadores. Não apenas o seu filho, mas aqueles interesseiros que se aliaram a ele. Então ele vai dizer: como tem crescido o número dos meus adversários. Agora imagina a situação de Davi, o impasse que ele tinha naquele momento. Ter que enfrentar e lutar contra o próprio filho para salvar o reino de Israel, o qual ele tinha a missão de manter íntegro. Ao mesmo tempo que ele tinha um sentimento familiar, ele tinha uma responsabilidade para com Deus de manter o reino. Essa era a adversidade de Davi. Uma adversidade terrível. Ele que havia enfrentado as feras quando era pastor do seu pai Jessé, enfrentou o gigante Golias, enfrentou os próprios filisteus, mas agora a sua batalha era maior. E ele vai falar dessa adversidade. Por isso, se você está sendo tomado por um medo, por causa dessa pandemia ou por causa de outros problemas, porque é interessante, como o próprio salmista diz, um abismo gera outro abismo. Vem a pandemia, depois vem a crise financeira,
vêm os problemas familiares e outros mais, e a cada dia tem crescido o número dos nossos adversários, do número das nossas adversidades, não é verdade? Mas você está tomado pelo medo. Vamos observar como Davi superou essa adversidade tão grande. Versículo 2 vai dizer o seguinte, que além das adversidades, ele também recebeu uma chuva de fake news. E é o que nós estamos vendo. Pior do que a pandemia em si, pior do que o mal em si, é esses rumores, essas notícias pessimistas, essas notícias que só vêm amedrontar as pessoas. Não é verdade? E quando você liga a televisão ou aciona a internet e vê aquelas notícias, vê aqueles caixões, você vai ser tomado por um medo muito maior. E quando você ouve falar das mortes e do que está acontecendo no mundo, até mesmo no nosso país, você é tomado realmente por um medo ainda maior do que a própria adversidade em si. E é o que estava acontecendo com ele. E ele diz no versículo seguinte, são muitos aqueles que dizem, não há salvação para mim. Sim, aquelas pessoas que estavam contra Davi, além de pegarem armas contra ele, também começaram a espalhar boatos, dizendo que ele seria derrotado nessa batalha, sendo que ele era um guerreiro, tentando abalar o seu moral, abalar as suas estruturas e até mesmo abalar a sua fé. Por isso, meu amado irmão, como diz a própria palavra de Deus no Salmo 112, que aquele homem que teme ao Senhor não tem medo dos maus rumores, mas o seu coração está firme. E a primeira coisa que você tem que fazer, quando a adversidade bater a sua porta, não tenha medo e não se deixe levar pelos maus rumores, pelas más notícias. Muita gente está querendo te derrubar e às vezes inflama contra você, como fizeram os adversários de Davi. Como Davi venceu o seu pânico? Ele venceu porque ele confiava e tinha o Senhor como escudo. O versículo 3 vai dizer, o Senhor é o meu escudo. Sim. O que é um escudo? O escudo era uma arma de proteção quando o guerreiro era ameaçado ou por flechas, ou por lanças, ou até mesmo pela espada do adversário, ele tinha que embraçar o escudo. E aqui Davi está dizendo que o seu escudo era o Senhor. Ele confiava não nas armas humanas, mas ele confiava no poder do Senhor, que era o seu escudo, que era a sua proteção. E é nisso que você tem que confiar. Paulo, quando fala da armadura de Deus, ele fala do escudo da fé, que é a nossa arma potente contra os dardos inflamados do maligno. E se nós observarmos bem, o que tem feito as pessoas serem tomadas pelo pânico são realmente essas setas do inimigo. Além do mal em si, nós estamos vendo uma chuva de dardos desse vírus, uma chuva de problemas. O dardo inflamado era uma flecha em que o guerreiro acendia na sua ponta um fogo. E ela era revestida de betume que queimava ali e era lançado contra as casas do próprio adversário, muitas vezes cobertas de palha ou de sapé. E aí, naquela cidade, quando aqueles dardos eram inflamados, eles destruíam e queimavam a cidade. Mas quando o mal inflamar contra você, quando o mal intentar contra você, confie no Senhor, creia em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus.
E aquele que crê que Deus existe deve crer também que Ele é o galardoador, o recompensador de todos aqueles que o buscam. O Senhor vai ser o seu escudo. O Senhor é maior do que as nossas adversidades. Era nisso que confiava Davi. Afinal de contas, Davi tinha uma experiência magnífica com Deus, porque Deus o livrou de muitos problemas e de muitas tribulações. Davi, desde criança, foi acostumado ao perigo. Ainda ele pastoreava as ovelhas do seu pai, e muitas vezes lá no deserto aparecia lá um leão, um urso, uma cobra. Ele tinha que matar esses animais para proteger as ovelhas do seu pai. Depois ele teve que enfrentar e derrotar aquele gigante de quase 3 metros de altura. Depois ele enfrentou durante muito tempo a fúria de Saul, que, tomado pela inveja e pelo ciúme, quis destruir Davi várias vezes. E se nós ficássemos enumerando aqui os adversários de Davi, ficaríamos filmando o dia inteiro. Mas o certo é que o Senhor esteve sempre com ele, o Senhor o protegeu, e por isso ele confiava no Senhor, e por isso ele venceu o pânico. E é isso que você tem que fazer. Uma receita simples, direta, objetiva para você. Creia em Deus. E Deus vai te livrar dos seus temores. Porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa proteção. Outra coisa que nós vamos observar, que fez com que Davi superasse o pânico ou o medo, foi a oração. Isso já está no versículo 4, quando ele diz: clamo e o Senhor do seu alto monte, ele me responde. O que ele está dizendo? Quando ele se via em perigo, quando ele era tomado pela adversidade, o que ele fazia? Recorria a um livro de autoajuda? Procurava um guru? Não. Ele simplesmente dobrava os seus joelhos, colocava as suas queixas, as suas dores, as suas aflições na presença de Deus. E é isso que você tem que fazer. Paulo vai falar que nós devemos vencer a ansiedade. Ele fala lá na sua carta aos Filipenses que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma, mas nós devemos orar e clamar ao Senhor. Pedro fala a mesma coisa, em outras palavras, dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, sabendo que ele tem cuidado de vós. O mesmo salmista Davi vai dizer no versículo 4 do Salmo 34, busquei ao Senhor e ele me acolheu, me livrou de todos os meus temores. Ó, provai e vede que o Senhor é bom e bem-aventurado aquele que nele refugia. E outra coisa que você tem que fazer, se você quer vencer o pânico, por mais ansioso que você esteja, por mais amedrontado que você esteja, coloque diante de Deus a sua súplica, o seu clamor, e ele do seu alto monte, porque ele é aquele que habita na luz inacessível, está entronizado acima dos querubins, mas ouve as nossas orações, porque do seu lado direito está Jesus, o nosso sumo sacerdote, que intercede constantemente pelo seu povo. A Bíblia fala que as nossas orações, as orações dos santos, estão guardadas nos céus em taças de ouro. O Senhor responde. Sabe quem vai responder a sua oração? Sabe quem vai te livrar de todos os seus temores? Não é o presidente da República, não é o ministro da Saúde, não é o seu guru, mas é o Senhor. O Senhor está sempre pronto para ouvir as nossas orações. Clame ao Senhor. Esteja certo de uma coisa, que lá dos céus há alguém que te ouve, e esse alguém é o Senhor dos Exércitos. Davi confiava nisso, por isso ele venceu seus temores. Outra coisa que nós podemos observar aqui, Davi superou o seu pânico, superou o seu medo, e ele não perdeu o sono. É interessante que um problema gera outro. A adversidade da pandemia e outros problemas
gera o pânico, que gera o quê? A insônia, a perda do sono. Essa palavra é para você que está tomado pelo medo, quando deita, não consegue dormir, tenta tomar um chazinho de camomila ou outra coisa a mais, ou até um remedinho, mas mesmo assim isso não faz efeito. Mas, meu amado irmão, quando você confiar e acreditar que o Senhor é o seu escudo, quando você clamar ao Senhor, certo de que Ele está te ouvindo lá no alto monte, você vai dormir tranquilo. Olha o que diz o versículo 5. Diz que Davi deitava e dormia porque o Senhor o sustentava. No salmo seguinte, o salmo 4, vai falar assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, ó Deus, me fazes repousar em segurança. O mesmo Davi está falando isso. A Bíblia diz que uma vez Jesus estava num barco com seus discípulos, sobreveio uma grande tempestade. E o que aconteceu? Enquanto os discípulos, homens de pequena fé, estavam tomados pelo medo, Jesus dormia. Porque no momento certo ele sabia que ele deveria acordar para acalmar essa tempestade. Irmão, que os problemas não te abatam a tal ponto de você perder o sono. Se você está com problema de sono, se você não consegue dormir, confie nesse Deus que vai acalmar a tua tempestade, vai te livrar do mal. Descanse no Senhor, aprenda a confiar, não perca o sono por causa dos seus problemas. Não ande preocupado. O que é ser preocupado? É se ocupar antes do tempo. Porque quando nós perdemos o sono, tendo nós um problema para resolver no dia seguinte, quando precisamos realmente nos ocupar com o problema, vencer e superar o problema, nós não temos forças porque não dormimos, não descansamos. Agora, quando nós descansamos, nós renovamos as nossas forças e Deus vai nos dar força para enfrentar todos os problemas. Por isso é que você tem que superar essa insônia, deixando Deus te abençoar e te livrar dos seus temores. Porque Deus é que nos sustenta. Caminhando um pouco mais nesse salmo, já passando para o versículo 7, nós podemos observar como é que o salmista superou o seu pânico. Ele superou o seu pânico porque ele sabia que no momento certo Deus iria levantar, iria destruir todos os seus inimigos. É o que diz o versículo 7. Se no versículo 5 ele vai falar que ele dormia tranquilo e depois acordava porque o Senhor sustentava. Depois ele, no versículo 6, fala que não tinha medo dos milhares. Aí ele vai falar, por que ele não tinha medo? Por que ele dormia tranquilo? Porque ele sabia que no tempo certo Deus ia levantar e ia destruir todos os seus inimigos. Era a experiência de Davi. Quantas vezes Davi, como nós já falamos dos adversários de Davi, foi assolado por várias adversidades, mas ele sabia que no tempo certo Deus se levantava para destruir os seus inimigos. E é nisso que nós temos que confiar. Você está passando por aflições? Você está com medo das suas adversidades? Então, espere pela ação de Deus. No momento certo, Deus vai se levantar e vai agir. Deus não tarda, Deus não falha. Deus age na hora certa. E na hora certa ele se levanta para destruir os nossos inimigos, para destruir o mal que nos tem atentado, para nos salvar de todo o perigo. É nisso que você tem que confiar. Deixa Deus agir. Jesus Cristo, na oração que ele ensinou aos seus discípulos, ele vai dizer: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não seja tentado em abandonar a sua fé.
em ser tomado pela ansiedade, pelo pânico, mas deixa Deus agir. Quando o diabo, o inimigo, te tentar, fazendo você desanimar, fazendo você entregar aos pontos, se render, deixar de acreditar, peça para Deus e Ele vai te livrar de todo o mal. Ele vai te livrar de todas as adversidades. Porque nesse Salmo 34 vai falar: muitas são as aflições do justo, mas de todos o Senhor o livra. Jesus Cristo vai falar: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deus vai se levantar e vai te dar a vitória. E eu vou colocar um exemplo bem prático para você. Todas as vezes que eu venho filmar aqui para passar uma palavra para você, uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, uma palavra contra as suas adversidades, uma palavra para que você se revista de coragem, parece uma tentação. Parece que o inimigo coloca esses motoqueiros aí, dirigindo em alta velocidade, fazendo um barulho ali, visto que eu tenho um cenário amador, não sou um profissional, não sou um mega pastor, e sempre eu fico ali meio apavorado, mas depois o Senhor me reveste de coragem, e eu sei que o importante não é o barulho da moto, porque a minha casa fica numa esquina, mas é a eficácia da palavra de Deus. Por isso que você tem que se atentar não para o barulho das más notícias, não pelo barulho do inimigo, que só bate lata, mas pela eficácia da palavra de Deus. Se você atentar pela eficácia da palavra de Deus, você vai ser vencedor. Agora, se você observar os rumores e os barulhos da mídia, que não tem responsabilidade, como esses motoqueiros aí, você vai cair. Mas se você atentar para a palavra de Deus, você vai ser vencedor. E finalmente, meus amados irmãos, como é que Davi superou o seu pânico? Porque ele acreditava na salvação. Como é que, de Deus, como é que ele conclui esse salmo? Ele está dizendo: do Senhor vem a salvação, que dá a bênção ao seu povo. É o último versículo. Sabe como é que nós vamos vencer todo o pânico? Nós vamos vencer todo o pânico quando nós confiarmos na salvação que vem do Senhor. Qual o maior medo das pessoas? É o medo da morte. Você vai dizer: mas eu posso ficar sem medo da morte? Eu posso ficar livre do medo da morte? Sim. A única maneira do homem não ter medo da morte, que é o destino de todas as pessoas, acreditando no Deus da nossa salvação. Porque aquele que tem esperança de vida eterna não teme a morte. Paulo um dia disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quanto a mim está reservada a coroa da justiça, não apenas a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Paulo diz: porque eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Davi, no momento da sua morte, ele diz a seu filho Salomão: eu vou para o caminho de todos os mortais. Mas fique aí com coragem e guarde os mandamentos do Senhor. Foi os últimos conselhos que ele deu ao seu filho Salomão. E ele sabia para onde ele ia. Aonde? Aí você pega o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E depois ele diz no versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E depois ele conclui dizendo: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A única forma de você livrar do pânico e do medo da morte é acreditando que nós temos a vida eterna, que o Deus da nossa salvação tem preparado para nós, após a nossa morte, um lindo lugar
um paraíso onde a morte não existe, nem o luto, nem o pranto, nem a praga, e de todos os olhos ele enxugará toda lágrima. É o que diz em Apocalipse 21 e depois também no 22. Se você acreditar nesse Deus da salvação, você vai ficar livre de todo medo, de todo pânico, porque aqueles que dormem em Cristo têm a certeza da vida eterna. E o viver para eles é Cristo, o morrer é lucro. Nós temos essa certeza, nós temos essa esperança, porque está fundamentada num Deus que não pode mentir. Porque se a nossa esperança se limita a esse mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Davi ficou livre de todo o pânico, por quê? Porque ele cria no Deus da sua salvação. Por isso, meu amado irmão, essa palavra para você. Não tenha medo, mas supere todos os seus temores, todos os seus pânicos na presença de Deus. Faça como Davi, e só assim você estará livre de todo medo. Que Deus te abençoe, que Deus te revista de coragem para que você possa todas as coisas naquele que te fortalece. Amém?